Eu, a priori, quero dizer a todos vocês que este é um assunto que a mim me interessa muito e é uma temática que eu julgo completamente pertinente, completamente interessante, completamente necessária a sua reflexão no nosso meio cristão evangélico, no qual, com muita frequência, a gente observa uma quantidade imensa de preconceitos, de legalismos religiosos e de grandes esquemões, aqueles esquemões pré-fabricados, sacralizados, considerados intocáveis, inquestionáveis e coisas do gênero. Pois bem, gente, eu lhes digo isso porque toda instituição religiosa tende, com o passar do tempo, a tornar-se um gueto no qual desenvolvem-se preconceitos, legalismos e esquemas. Qualquer instituição religiosa, seja ela cristã ou não seja ela cristã, todo processo de institucionalização agregado à perspectiva religiosa é um processo de cristalização, um processo de hiperestruturação e um processo de conservação de padrões. Daí, toda institucionalização ser eminentemente conservacionista. E quando a esse processo institucional a gente agrega a perspectiva da religião, que a religião trabalha com noções absolutas, com verdades absolutas, quando agrega-se a essa realidade intrínseca da instituição, essa coisa aí, essa perspectiva religiosa de manutenção das verdades, então frequentemente as coisas que não são verdadeiras, mas às quais nós atribuímos uma certa noção de verdade, tomam um peso, uma força enorme, tornam-se inquestionáveis, tornam-se realidades em função das quais as pessoas mostram-se capazes até mesmo dos enfrentamentos mais dolorosos para que se mantenha, enfim, o que se crê ser a irretocabilidade daqueles valores e daqueles conceitos. Jesus soube viver para Deus sem os cacoetes da religião dos seus dias. O que a gente quer ver na aula de hoje é como é que é possível estar dentro das estruturas religiosas sem nos deixarmos amarrar, condicionar, aprisionar, engessar por todas essas estruturas de preconceito, de legalismo e sem nos deixarmos conter de maneira diminutiva dentro dos esquemões religiosos. E a única maneira da gente aprender a ser gente, apesar disso tudo que nos cerca, é aprendermos com Jesus. Porque foi Ele, e somente Ele, e mais do que Ele ninguém, conseguiu tanta expressão de liberdade, apesar daquela circunscrição de aprisionamento religioso. Jesus, como eu lhes disse, soube viver para Deus, sem os cacoetes da religião dos seus dias. Isso porque ele venceu os preconceitos. Ele sabia o que era a natureza humana, mas dava a cada ser humano o direito de ser considerado verdadeiro até que fosse eventualmente apanhado numa mentira. A palavra de Deus diz em João, no capítulo 2, nos versos 24 e 25, que Jesus sabia exatamente o que era a natureza humana, não era um romântico e um ingênuo, não hipertrofiava a bondade humana, ao contrário, sabia que as nossas tendências eram absolutamente voltadas para a perspectiva do egoísmo. No entanto, apesar de saber quem era exatamente o homem, ele não se apresenta fechado, não se apresenta obturado, não se apresenta vedado para o ser humano, ao contrário, ele sempre se mostra aberto. Sempre que ele contacta com alguém, ele faz isso naquela perspectiva de um relacionamento novo, aonde os preconceitos já não vêm montados para esmagar e para julgar a priori o outro, a outra pessoa. Isso a gente nota com extrema facilidade na vida de Jesus por causa de algumas expressões dele, por causa de certas tramas na vida dele, por causa de certos relacionamentos que ele desenvolve e que aparecem nos evangelhos,
de maneira nítida, inequívoca e até perturbadora para aqueles que pensam de um outro modo. Se não vejam, primeiramente está dito que ele era capaz de comer com os pecadores. O texto de Lucas, no capítulo 5, versos 29 e 30, nos dizem que, inclusive, isso causou um escândalo, porque o que se diz é ele come com pecadores, vai à casa deles. Eles ficaram chocados com o fato de Jesus se assentar na casa daquele fiscal de renda que recebia propina frequentemente e que era considerado um subcidadão do Estado de Israel por causa das suas tendências colaboracionistas para com o Estado romano. Mas Jesus foi à casa de Mateus Levi e assumiu as implicações do falatório, mostrou-se aberto para aquele ser humano. Ou ainda, ele era frequentemente questionado por causa da sua capacidade de tocar os intocáveis, de se envolver com os alienados. O texto de Lucas, no capítulo 5, no verso 13, nos dá conta de que Jesus foi capaz de sujar a mão com a repugnância das chagas e das feridas do leproso. Quero que você saiba que naqueles dias a lepra tinha uma perspectiva muito mais do que meramente relacionada a uma enfermidade. A lepra trazia consigo o estigma daquelas enfermidades que estão relacionadas ao pecado humano. É por isso que muito frequentemente na leitura do Velho Testamento ou do livro de Levíticos, a gente vê algumas afirmações sobre a lepra que tem tudo a ver com aquelas coisas que se fala acerca do pecado. E o que se recomenda que fosse feito como oferenda diante de Deus em razão da lepra é justamente aquilo que também se recomenda seja feito diante de Deus como oferenda em razão do pecado. A lepra era uma espécie de AIDS daqueles dias, onde aqueles que a contraíam ou que a manifestavam tinham consigo e traziam dentro de si uma enfermidade também tangida por um componente moral muito grande, porque a pré-compreensão dos homens daqueles dias atribuía a qualquer pessoa que portasse aquela enfermidade uma certa perspectiva de indignidade intrínseca e moral, como se uma punição especial de Deus àquela pessoa tivesse sido vindicada e sobre ela tivesse sido colocada. Pois bem, Jesus vem e toca nessa gente que ninguém quer tocar, se importa com essa gente que ninguém se importa, se interessa por esses seres humanos aos quais ninguém se interessa, se aproxima desses dos quais todos fogem. E ainda mais, a gente percebe como Jesus não tinha preconceitos pelo modo como ele é capaz de se sentar à mesa com um homem considerado ladrão. É o caso do Zaqueu, com quem ele se assenta e come. Um ladrão, assim, do colarinho branco, mas era um ladrão. E Jesus não se enche daquele purismo religioso dos que, sabendo acerca da corrupção de alguém, não se dignam a se aproximar do corrupto. Jesus, ao contrário, quando identificava a corrupção em alguém, era desse que ele queria se aproximar, porque ele viera para converter os corruptos à incorruptibilidade. E mais ainda, ele aceitou em seu grupo um homem com tendências revolucionárias do ponto de vista político. Era o Simão do PT. Vocês já ouviram falar nesse indivíduo? Simão Zelote, lá da extrema esquerda. Eu ia fazer para cá, mas é para cá. Da extrema esquerda. Do tipo que não cabe em nenhum colégio missionário, em nenhuma equipe pastoral, por causa das suas ansiedades libertárias e tudo mais. No grupo de Jesus houve espaço para ele. Abriram-se as portas. E Jesus mostrou a ele como a realização do reino de Deus não se daria mediante a força, nem pela violência, mas pelo Espírito de Deus. Todavia, a marca e o estigma ideológico que acompanharam a vida daquele indivíduo foram alguma coisa tão forte que mesmo depois de estar no grupo de Jesus, ele ainda é chamado de Simão do PT, Simão o Zelote. Zelote por causa daquele grupo de extrema esquerda, zeloso
e uma espécie assim de grupo da teologia da libertação naqueles dias, um grupo radical, mas Jesus abriu espaço para ele, para o convívio da comunidade apostólica. Pois bem, a gente observa essa abertura de Jesus pelo fato de que ele também convive com o grupo mais segregado da nação de Israel, que eram os samaritanos. O texto da palavra de Deus em João, no capítulo 4, do verso 9, especialmente o verso 43, nos dão conta de que Jesus não apenas evangeliza ali, mas passa 2 dias no lugar, dorme na casa das pessoas, convive com as pessoas, assume aquelas pessoas, anuncia-lhes o reino de Deus. Eu pergunto a você, será que hoje nós seríamos capazes de admitir que Deus salva dentro das fronteiras católicas? Nós somos capazes de admitir que Deus salva dentro das fronteiras adventistas, por exemplo? Ora, o samaritano daqueles dias estava, para a concepção ortodoxa religiosa judaica, como uma pessoa ainda mais distante do ponto de vista religioso do que um católico estaria para um protestante, um adventista para um evangélico. Eu quero dizer que muitas daquelas fronteiras enormes que estão diante de nós, nos separando das pessoas de maneira radical, foram transpostas na caminhada humana de Jesus, porque ele não tinha todas essas complicações que nos possuem. Por exemplo, ele transformou o samaritano em herói da história do amor fraternal. Você já pensou nisso? Não é o judeu lá de Jerusalém, nem é o sacerdote, nem é o levita, nem é um membro do sinédrio, nem é o maior teólogo da época. Não é nenhum desses seres humanos agregados à religião mais pura que Jesus usa como exemplo do amor fraternal. Ao contrário, a religiosidade é capaz de fazer com que o indivíduo preste mais atenção no culto do que na pessoa necessitada, como era o caso do sacerdote. A religiosidade pode fazer com que o indivíduo dê mais atenção à letra da Bíblia do que ao mandamento do amor solidário para com os outros, como foi o caso do levita. Mas é o samaritano, sem toda essa complicação, que passa e olha a vida como ela é, encara as pessoas na condição em que elas estão e se faz próximo daquele que estava próximo dele e necessitado. E Jesus então diz que esse é o mocinho da história, esse é o herói da grande trama do amor fraternal na vida. Nos choca, a mim me choca, por exemplo, que eu não conheça nenhuma pessoa no meio evangélico, apesar de todo o nosso discurso de verdade, salvação e tudo mais, de amor e outras coisas, que faça o trabalho que a irmã Dulce faz lá em Salvador. E você já leu o que Tiago diz? Qual é a verdadeira religião? É visitar os órfãos e os doentes nas suas necessidades, acudir as viúvas, os carentes e os necessitados. Será que entre nós também não estamos tendo confrontações frequentes de Jesus mostrando que, apesar da nossa ideia de que nós domesticamos a verdade, ela é nossa, mas que Deus, porventura, não está nos mostrando, nos chocando, nos confrontando com outras lições que nós não queremos ver, porque os nossos olhos estão fechados? Ou ainda, Jesus era sem preconceitos, porque ele visitava os reacionários políticos da extrema-direita e comia com eles. Lá em Lucas, capítulo 7, no verso 36, nos dá conta de que Jesus é capaz de se assentar com essa gente aí. Você seria capaz de imaginar um homem de Deus muito comprometido com o reino de Deus, sentado comendo com o Nini, o Newton Cruz, ou numa mesa lanchando com Amaral Neto? O pessoal de tendência mais para a esquerda ficaria chocado se, por exemplo, me vissem numa mesa com Amaral Neto. Mas Jesus visitou gente desse tipo também. E mais, ele fez o bem na casa do chefe das forças de ocupação do seu país. Lucas, no capítulo 7, do verso 2 ao verso 6, diz que ele visita o capitão de 100 de Cafarnaum, o centurião. E aqueles eram homens, os romanos, que para os judeus eram encarados como opressores, estavam ali no país do outro esmagando, dominando, ditando as leis, as normas, estavam ocupando. Eram russos no Afeganistão, eram cubanos em Angola, eram americanos em Granada,
eram alemães na França na Segunda Guerra Mundial. Era assim, para falar de coisas mais próximas de nós. Então note, Jesus é judeu, mas não se deixa empanturrar de amargura, se abre para o ser humano, para o próximo, não importando que língua ele fala, qual é a etnia dele, o que importa é verificar se é possível aproximar aquele ser humano de Deus, o Pai. E mais, gente, Jesus foi capaz de ver fé nos pagãos. No texto de Mateus, no capítulo 15, no verso 28, ele diz a uma pagã, lá da cidade de Tiro, lá da Fenícia, no litoral norte de Israel: ó mulher, grande a tua fé. E era uma pagã, não era uma monoteísta acostumada ao culto e ao templo, ao contrário, era uma mulher com a mente toda sincretizada. Mas Jesus foi capaz de identificar fé naquele ser humano. Meu querido, eu fico perguntando se eu e você seríamos capazes de olhar para uma pessoa, por mais diferente que seja a religião dela da nossa, e de vermos no desespero dela um potencial de fé que Deus possa usar. Jesus foi capaz de ver fé nos pagãos e, mais do que isso, ele manifestou que estava aberto para o ser humano pelo fato de que ele abriu espaço para a mulher. Olhem, hoje a gente falar em abrir espaço para a mulher parece uma coisa já até banalizada, apesar de que a igreja evangélica não abriu ainda espaço para a mulher. Mas naqueles dias essa era uma coisa muito complicada, porque a mulher era um ser de segunda categoria. Joaquim Jeremias, nos seus livros sobre cultura palestina, cultura antiga dos dias de Jesus, nos mostra a condição terrível, quase irremediável da mulher, usada, objetizada, descartada, sem voz, sem vez, sem espaço, sem nada. Mas Jesus abre esse espaço. Primeiramente ele afirma a utilidade da mulher na evangelização, está lá em Lucas, no capítulo 8, no verso 3, onde ele abre espaço para a participação da mulher nas caravanas evangelísticas. E ainda, ele deixou-se ungir por uma mulher. E mais, deixou-se tocar por uma mulher. Ele enfrentou a fofoca em relação a ficar só com uma mulher. Está lá em João, no capítulo 4, no verso 27. Os discípulos vieram da cidade, o viram conversando com a samaritana. Ela não tinha cara de freira. Não é? Disseram, o que será que ele está falando com ela? Mas ninguém tinha coragem de perguntar, eu sei. Mas vocês sabem o que passou na cabeça daquele pessoal. E mais, ele conversava com as mulheres, gastava tempo com elas, como nos diz Lucas no capítulo 10, no verso 38, quanto à atenção que ele era capaz de dar a Maria, ensinando-a as verdades do reino de Deus, porque ela tinha feito opção pela parte melhor da vida. Bom, gente, o Jesus histórico foi a pessoa mais aberta que já passou por este planeta, que já andou nesta terra, todavia, sem ser um liberal, sem fronteiras e sem referência.